Questão aplicada pela banca Vunesp, em que é cobrado do candidato conhecimento em relação ao processo de interpretação textual por meio de tirinhas. Verifiquem aí que por meio de tirinhas nós precisamos aí perceber qual a reação dos personagens, precisamos aí também verificar que o conhecimento de gramática nos ajuda de forma significativa a encontrar qual é a alternativa correta, tendo em vista que o processo aí de entendimento de gramática está associado ao processo de interpretação textual. Vamos aqui ler a tirinha, verificar o que está acontecendo e logo após analisar cada uma das alternativas. Então veja só, há aqui os objetos que eu vou prestar atenção, tem uma câmera que está refletindo algo aqui para uma tela e existem aqui os alunos e mais ao fundo a professora. E a primeira fala o seguinte: o passado era estranho. O que era estranho? O passado. E aqui, segundo o aluno fala, essas coisas servem para quê? Mas para que coisas? O que nós vamos refletir? O que nós vamos compreender aqui? Que os alunos aí estão assistindo a algo que eles não sabem o que significa. E agora, aqui ao fundo, a professora responde: aí eu estava comprando. Notem aqui o comprando. Ele é um verbo que tem a forma nominal que é chamado do quê? De gerúndio. Eu falo, por exemplo, eu estava explicando a matéria, eu estava corrigindo provas, eu estava tomando um sorvete. Notem aí que são ações que já aconteceram. Então, quando eu tenho verbos aí que terminam em ando, por exemplo, pedalando, endo, devendo, indo, cumprindo, são verbos que estão no gerúndio e que podem aparecer aí também no futuro, tanto que tem o famoso gerundismo. Por exemplo, eu vou estar providenciando. Para que utilizar três verbos? O vou, o estar e o providenciar. Como que eu resolvo isso? Irei providenciar, estarei providenciando. Então, prestem atenção em relação às formas nominais do verbo. Quais são elas? Infinitivo, gerúndio e particípio. O que é o infinitivo? São os verbos na sua própria construção, que terminam em ar, er, ir. E o gerúndio, ando, endo, indo. E o particípio, ado, por exemplo, ela tinha chegado, ele tinha comprado. Então, fiquem atentos em relação a essas particularidades do verbo. E aqui, quando a professora fala, aí eu estava comprando fiado com a caderneta. Agora estou ordenhando a vaca. Aí escrevo uma carta pedindo ética. Entendam que ela está explicando ali para os alunos tudo o que ela estava fazendo. Então, aqui são ações simultâneas que aconteciam no momento da filmagem. Por exemplo, quando você filma ações de crianças e vai mostrar depois, posteriormente, vocês filmavam aquelas ações enquanto elas aconteciam e não que elas ainda iriam acontecer. Então, aqui a professora está explicando ações que ocorriam simultaneamente no momento em que ela era filmada lá no passado. E notem aqui que existem ações as quais as crianças, que são os alunos aí, não compreendem, porque para eles algumas nomenclaturas não são tão claras como eram no passado. Por exemplo, a palavra fiado, caderneta, ordenhando. Então, percebam aí que são ações que, para alguns que já tiveram essa vivência, são simples, mas para as crianças elas não são tão simples assim. Necessita aí de uma explicação. É algo que ainda está no campo do significante, mas que é necessário que se transforme em um significado para a compreensão dessas crianças e para que isso tenha interpretação de mundo para elas. Porque para uma criança
que vivencia todos os dias ali o fato de ordenhar a vaca que vive mais no campo, ela está aí propícia a entender essa ação, enquanto crianças que vivem em outros locais não entendem essa ação em específico. Então aqui verificamos que existem esses alunos que não entendem o que eles estão vendo ali na tela, mas a professora ela vai ali explicando. E aí a questão. No contexto da história apresentada em uma aula na escola, identifica-se entre as falas dos alunos e da professora. O que se identifica então nessa aula da escola? O contexto dessa historinha. Letra A. Há um diálogo pouco amistoso entre eles? Será que há um diálogo aí conflituoso? Notem pelas expressões das crianças. Elas estão interessadas ali em descobrir o que é o que elas estão vendo, e a professora ali está explicando. Há um ambiente harmonioso. Letra A, incorreta. Letra B, o desinteresse pelo filme apresentado. Em nenhum momento há um desinteresse pelo filme apresentado, senão os alunos aqui não questionariam. Ele está falando ali, o passado era estranho, mas em nenhum momento gera ali um desinteresse pelos que eles estão vendo. Tanto que eles querem saber o que é aquilo que está sendo projetado na tela. Letra C. A confusão com as imagens do filme. Bom, eles estão ali confusos com as ações que estão sendo feitas pela professora, que está ali mostrando algumas ações que ela fez ali no passado, mas não que há confusões com as imagens do filme. As crianças não sabem ali o que são aquelas ações, o que é uma caderneta, o que significa ordenhar, o que estão fazendo ali com a vaca, sim? E não que há uma distorção nas imagens do filme que as impedem de ver a imagem. Letra C, incorreta. Letra D, o choque cultural entre gerações? Sim, esse é o gabarito. Por quê? O choque cultural entre gerações? Porque aqui existem ações, sim, objetos como caderneta, expressões como fiado, note até mesmo que está entre aspas, o verbo aqui ordenhar, que é tirar o leite da vaca, entre aspas, justamente porque mostra aí que as crianças não sabem essa representação, mas que para a professora é totalmente comum essas expressões. Então existe um choque cultural, uma oposição. As crianças não sabem o que elas estão vendo, mas a professora sim. Alternativa correta, a letra D. Letra E, a impaciência da docente das crianças. Em nenhum momento as crianças estão impacientes, notem pela fisionomia delas, e a professora também não está impaciente, senão ela não estaria explicando. Agora sim, em um processo cabe, que não está apresentando aí na tirinha, mas para que as crianças se apropriem desses significados, desses signos linguísticos, que a professora ali explique cada uma dessas palavras e ali mostrem em um contexto que fique mais fácil das crianças entenderem. Então, fiquem atentos em relação à interpretação textual, com tirinhas, verifiquem aí que o processo gramatical é totalmente favorável para essas interpretações. Língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Até a próxima.